Botei para gravar. Tudo bem com vocês? Vambora? Vamos lá. Estamos, então, na página... Vou voltar um pouquinho, a gente parou na 39, mas vou voltar um pouquinho rapidão só para recapitular, né? A gente estava falando no encontro anterior sobre por que o Jair se apaixona pelo personal, para a gente tentar entender qual é a função dessa paixão. E aí a gente parou no encontro anterior falando que a paixão sempre vem para completar um furo narcísico que a pessoa entende que não conseguiu ter, né? Então é quase como a metade da laranja, aquilo que me completa, aquilo que me faltava, né? E aí a Marion vai tentando entender o que faz com que o Jair se apaixone pelo personal. Aí ela dá 2 exemplos, né? O primeiro, aquele exemplo que a pessoa dava conta de tudo, e a mulher que viu a pessoa como alguém infantil, alguém que precisava de um apoio materno. E o segundo exemplo, alguém que não era reconhecido e se apaixona pelo professor, tentando buscar esse reconhecimento. E aí a gente parou ali no último capítulo, no último parágrafo da página 39. E aí vamos lá. A Marion volta à pergunta, então. Por que Jair se apaixona pelo personal? O que viu nesse homem? O que move a paixão é uma característica que o objeto de fato tem. No exemplo 1, a mulher tem mesmo uma atitude maternal. No exemplo 2, o professor reconhece mesmo o talento da sua aluna. Segundo nosso colega, Jair vê o personal como alguém livre. Eu teria vontade de perguntar, livre como? A resposta a essa pergunta nos ajudaria muito, mas na falta dela, podemos levantar algumas hipóteses. Será que Jair tinha a esperança de poder ser mais livre caso essa relação fosse possível? Nesse caso, em que aspectos ele se sente preso? Talvez ele se sinta preso numa posição subjetiva de menininho, quer dizer, sexualmente imaturo. Talvez tenha a esperança de amadurecer e integrar algo da sexualidade adulta graças à relação que a relação com o personal viril potente. Eu fiquei pensando aqui nesse livre como permitida, né? Então, se ele fala sobre o personal ser livre e que ele não é livre, então é quase como ele nunca pôde ter essa permissão de viver essas paixões, até porque o pai não permitia, né? A gente vai ver mais para frente que o pai não correspondia em nada esse amor objetal que ele destinava ao pai. Então, quando ele fala sobre o personal ser livre, me parece aqui que é algo sobre ele identificar que com o personal poderia haver uma permissão, já que com o pai nunca houve essa permissão dessa possível relação, né? Deixa eu ver o que a Tati está falando aqui. Seria também como ele se permitir ser livre pela sexualidade dele, se assumir? Acho que sim, é tipo viver de fato, né, Tati? O amor que ele gostaria de viver com o pai. Então, ser livre para poder que a relação acontecesse e ser livre para ele poder viver o desejo dele, né? Então, assim, ele se sente, aí a gente vê a castração, né? Ele se sente castrado pela impossibilidade. Primeiro por uma impossibilidade do Édipo, né, ali com o pai, e agora com a impossibilidade de que, porque o personal, ele não sabe se o personal quer ou não, ele entende que não consegue viver essa relação. Então, quando ele fala sobre ser livre, me parece que é essa ferida dele, né? Do que ele precisa, então, se livrar? Qual que é a questão aí, o ponto, né? Mas acho que faz sentido, sim. Como é de se imaginar, o corpo ocupa um lugar importante na relação entre eles. Melhor dizendo, a relação se... Peraí, gente, tem uma pessoa aqui. Pronto, aceitei, acho que aceitei. Pronto, foi. Que esquisito, porque eu abri a reunião e ali mesmo assim abri. Ninguém precisa pedir para participar. Bom, vamos tentar. Como é de se imaginar, o corpo ocupa um lugar importante na relação entre eles. Melhor dizendo, a relação se dá por meio do corpo de Jair. Para começar, Jair é obeso e tem que perder peso. Imagine um corpo meio flácido, mal habitado, sem tônus, pouco viril. O personal está justamente para investir nesse corpo abandonado, pouco libidinizado. Um dia, o personal riscou o fósforo, tocou nele para o alongamento e Jair ficou excitado. Eu achei interessante essa parte quando ele fala corpo abandonado, né? Então, assim, ele se sente abandonado também pelo pai. Ele sente que o pai também não chegava perto dele nesse lugar do afeto. Então, achei interessante sobre esse sintoma também no corpo.
além dele se sentir muito castrado, além dele se sentir muito ofendido pelos comentários de que as pessoas o chamam de bichona e tudo mais, o sintoma está no corpo, né? Que é realmente aquilo que Bion fala, né? O sintoma, ele vai para o corpo. Então, achei interessante essa associação. Enfim, para ajudar Jair a entender o que mantém agarrado ao objeto de sua paixão, é importante reconhecermos, junto com ele, que elementos inconscientes essa relação mobiliza. De que sofrimento ele acredita poder se curar graças a ele, ao personal, né? Eu lhe perguntaria que tipo de vida imagina os dois tendo, caso o personal correspondesse ao seu amor. Ele seria resgatado do que exatamente? Aqui o que ela faz é permitir que o paciente sonhe, né? Permitir o riscar o fósforo, mas da fantasia, né? Então, que você e o personal tenham uma relação, qual que seria a vida de vocês? O que você imagina que vocês estariam fazendo? O que daria para ser feito? Como é que vocês viveriam? Contaria, não contaria para o filho? Viveria uma relação livre? Ou você estaria... você aceitaria mesmo que fosse uma relação escondida? Que acontecesse, mas que não pudesse ser livre, né? Então, aqui deixa eu riscar o fósforo, mas não riscar o fósforo de mim e do paciente, não do analista e do paciente, mas riscar o fósforo da fantasia, porque aí a gente consegue ter acesso ao inconsciente, né? Se a gente dá corda para fantasia, então é quase como convidar o paciente a sonhar em voz alta na sessão. Então, vamos imaginar, não, mas isso não aconteceria, muito bem, vamos imaginar, e se acontecesse? O que aconteceria? Como é que seria e tudo mais, né? Eu acho que isso é um manejo importante quando, por exemplo, os pacientes são muito racionais ou resistentes, ou eles não conseguem, de nenhuma maneira, associar, falar sobre a fantasia, né? Então, quando eles não trazem, assim, discursos muito rápidos, o analista pergunta uma coisa e responde outra coisa. Aí, sabe aquela coisa de que não permite que o paciente associe? Talvez a gente possa convidar dessa maneira. Vamos convidar. Vamos pensar numa coisa muito louca aqui. E aí, convidar esse paciente a sonhar pode fazer com que a gente entenda e chegue na via do inconsciente que ele traz, né? E aí, continuando, alguém no grupo coloca uma dúvida importante. Ele está enroscado porque vê ali a possibilidade de resgate de um sofrimento narcísico, ou está enroscado porque, na lógica da neurose, só consegue desejar o objeto edipiano interditado, né? Não sei se alguém se arrisca a responder, mas o que será que ele vê, então, né? Por que ele... Na onde ele está se apaixonando? Então, ele se apaixona porque ele vê o resgate de um sofrimento narcísico, ou seja, o personal tem aquilo que lhe falta, ou então ele está enroscado na lógica de conseguir reproduzir esse édipo que foi interditado a ele. O que será que mantém ele, né? Então, é isso que o colega pergunta. O que será que mantém ele nessa relação? Então, acho que é importante, né? Gosta do personal porque o personal ameniza seu furo, ou porque precisa resolver esse édipo aí não muito bem entendido. Acho que ali é importante que, durante o atendimento, a gente consiga pensar sobre isso. Talvez não precisa ser durante, mas enquanto o caso está andando, pode ser depois, né? Daquelas, e Marília, não me pressiona, né? Não fala o que eu preciso pensar na hora do paciente, que eu nem sei o que eu consigo pensar. Às vezes a gente dá dessa, assim. Mas é importante que a gente pense sobre que terreno que a gente está lidando, né? Então, mais para frente ela vai falar de terreno, e acho que é uma associação importante, assim. A gente está num terreno de piano ou a gente está num terreno narcísico, né? E aí, às vezes não tem resposta certa, né? A própria Marion aqui responde, né? É uma excelente pergunta. Talvez essas respostas não sejam excludentes. Ele se apaixona na esperança de que o objeto o cure de alguma questão narcísica não resolvida, né? Então ele pensa, dessa vez vai ser diferente. Porém, como ele demanda isso de objetos marcados pela lógica de piano, o fracasso é duplo, narcísico e edipiano. Aí a gente vê o sofrimento do Jair, né? Então, por isso que ele sofre tanto, porque não é só, né? Se fosse só o furo narcísico, já era difícil, porque já é difícil a gente se apaixonar e não ser correspondido, né, gente? Mas ainda quando a gente não se apaixona, quando a gente se apaixona, não é correspondido, além de pegar na ferida do furo, ainda pega na ferida do Édipo, pô, aí lascou, né? Daqueles casos, né? Não sei se já aconteceu na adolescência de vocês, mas todo mundo se apaixona por alguém igual o pai. Né? Aí você fala, cara, esse amor é difícil de esquecer, porque além dele não me dar o que eu quero,
ele é igualzinho lá o meu édipo que eu preciso resolver, ou às vezes pode ser também um édipo invertido, igualzinho a mãe, enfim, ou alguém que, né, ou o primeiro amor, né, às vezes a gente se apaixona por um segundo amor que lembra o primeiro amor, enfim, e aí a gente vai vendo o quanto é difícil esses duplos furos, né, porque às vezes é aquela coisa, né, além de roubar, ainda leva tudo que eu tenho, né, então aí por isso que demonstra essa angústia tão grande do Jair, né. A repetição sinaliza a tentativa de resolver essas questões de fora para dentro e ao mesmo tempo, né? Por isso que é tão intenso. Vejam a sobreposição de duas dinâmicas, narcísica e edipiana. Ainda que ele tivesse êxito em conquistar o personal, primeiro teríamos que ver se ele conseguiria transar ou se sofreria de inibições sexuais, como é frequente no neurótico. Além disso, imaginem a frustração quando o objeto da paixão se mostrasse incapaz de corresponder às expectativas de cura narcísica. Aqui o que ela está falando é exatamente isso, assim, o que aconteceria, vamos fantasiar que essa relação aconteça, e vamos fantasiar que eles consigam ter uma relação, que o Jair não vai falhar, né, porque às vezes a gente falha meio que para pensar assim, será que eu quero aquilo que eu realmente desejo, né? Então, assim, suponhando que dê tudo certo, depois dos 6 meses dessa paixão, e quando o Jair descobrisse que ele não tapa furo narcísico nenhum e que, no final das contas, todo mundo tem furo? Como é que seria para Jair nisso, né? Acho que por isso que ela tenta falar sobre isso, assim. Como é que seria, mesmo que acontecesse essa fantasia, como é que seria o depois? Enfim, se Jair acaba num consultório de psicanálise, é porque sabe que tem trabalho psíquico pela frente para elaborar, né? É por isso que a historinha da qual o personal está triste porque precisa se afastar do filho é importante para nós. Esses dois personagens permitem elaborar os acontecimentos da relação pai-filho, sem referir diretamente Jair e seu pai, já que vimos, é um material fechado, é um material que ele traz muita resistência. Ele mesmo fala, né? Sou gay por causa do meu pai, já está resolvido, já cheguei no consultório resolvido. E aqui eu achei interessante para a gente fazer uma associação, Tati, lembrei de você, porque às vezes a gente vai na via pelo ponto central, pela pista central, e aí o paciente não aguenta a nossa velocidade. Então, às vezes, a gente pode ir pela paralela. Sabe quando a gente está com um monte de pista, assim, e vai por uma que anda mais lento? O que a Marion está dizendo aqui? Falar da relação do pai com o filho é muito duro para o Jair. Ele não aguenta. Ele simplesmente resiste e fala, é verdade, eu sou gay por causa do meu pai. Então, por essa via, se a gente for pela via mais rápida, ou se a gente for pela via mais forte, mais dura, mais resistente, a gente não consegue. Às vezes é importante a gente pegar atalho. Pegar uma via que ninguém... Sabe aquela estradinha que ninguém dá nada, estradinha de terra, nem é sinalizada, mas chega mais rápido às vezes. Ou nem chega mais rápido, mas pelo menos chega no destino. Que antes na via principal, expressa, rápida, não se chegava, né? Então, é isso que a Marion trouxe, e que eu fiz essa associação, achei que talvez seria interessante da gente pensar. Me fez pensar em alguns casos, e espero que façam também vocês pensar em alguns casos de vocês. Às vezes a gente ir pela via direta, mais rápida, a gente não consegue, né? Lembrei do texto do Freud também, né? Quando não podemos ir voando, a gente vai mancando, né? Então, às vezes, a gente não vai chegar no ponto principal, a gente não vai conseguir trabalhar com o ponto central da análise. E porque, graças a Deus, a gente estuda, sustenta o tripé, às vezes é muito fácil a gente identificar o ponto central da análise. Às vezes a gente fala, pronto, fechou, é uma relação com o pai. Tá fácil, tá tipo assim, na nossa cara, né? E a gente às vezes só pensa nisso, só quer falar disso e propõe também ao paciente só falar disso. E aí a gente vê que o paciente está resistindo. Aí a gente vê que o paciente não está dando conta. Aí a gente vê, às vezes, que o paciente está faltando, ou que o paciente está falando sobre deixar a análise, ou que de fato faz o convite para deixar. Então, talvez seja um convite para a gente pensar. Quando eu não consigo ir pela via principal, eu posso trabalhar a transferência por uma via paralela, um pouquinho mais disfarçada. Dá no mesmo, chega no mesmo resultado, mas talvez com menos sofrimento ao paciente. Faz sentido para vocês? Eu fiz essa associação e para mim fez bastante sentido. E aí ela continua. Esse trabalho, no entanto, não poderá prescindir da análise da transferência com o analista. O que ela quer dizer aqui, né? Antes de falar sobre essa relação do
do personal com o filho para tentar trabalhar de uma maneira indireta a relação dele com o próprio pai, a gente precisa falar sobre a transferência erótica que está se estabelecendo, né? Então, o que ela fala aqui é primeiro uma coisa, depois outra coisa, né? Como já foi dito, este precisará transitar bem por sua homossexualidade psíquica, de modo a evitar os dois extremos. Ou uma nova rejeição por defesa, medo e angústia do analista, ou uma nova sedução, gratificação por abuso da transferência, porque o analista talvez permitiria, né? Então, será preciso acolher o que vem e navegar entre esses dois rochedos, manobrando com cuidado para não trombar em nenhum. Afinal, Freud aprendeu isso com Dora e nós aprendemos com ele, né? Achei bem legal essa parte, porque aqui ela traz um exemplo bem claro, assim. Eu não sei se vocês já viram navios manobrando, assim, aqueles navios de cruzeiro. Gente, é um trabalho, né? Eles buzinam, e aí eles vão manobrando, assim, e aí você vê o navio, assim, meio que transitando de pouquinho em pouquinho para conseguir passar. Então, quando ele fala, né? Navegar entre dois rochedos perigosos, tem que ter calma para manobrar isso, tem que ter cuidado, né? Ou para a gente não retraumatizar o paciente, para o paciente não se sentir de novo rejeitado e abandonado por nós, mas também para a gente não deixar o paciente acreditar que ali vai ter algo que escapa da transferência positiva, que vai para uma transferência erótica, né? Então, navegar e manobrar entre esses dois rochedos, que é aquilo que a gente estava falando, acho que não no encontro anterior, mas há 2 encontros atrás, que é como é que eu manejo transferência? Como é que eu dou para o paciente o amor que ele precisa, sem fazer com ele acreditar que eu tô riscando fósforo e que eu tô aceitando as investidas dele, né? E aí que a gente falou sobre é muito o meio do caminho, né? Como é que eu dou amor, valido isso, afinal de contas é o que ele não teve, mas sem entender que os limites vão ser ultrapassados, né? E aí depois ele fala, né? Afinal, Freud aprendeu isso com Dora, né? E aí, aqui, né? Hoje a gente já falou de Lacan de manhã, que criticou o Freud, agora Marion tá criticando o Freud também. Poxa, o Freudinho tá revirando no caixão na sexta-feira, né? Pô, deixa eu descansar em paz. Todo mundo me critica, todo mundo escreve sobre mim, acho que é porque todo mundo ama ele, né? Já dizia a psicanálise que mesmo ele inventou, que quando a gente critica muito alguém é porque a gente ama e admira, né? Mas é isso, assim, Freud aprendeu com Dora que eles estavam em certo ponto ali numa transferência erótica e ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu manejar isso. Errou com ela, falhou com ela, então, né, o caso Dora é conhecido como um caso que Freud erra. Então, que a gente consiga aprender com ele, né? Então, Freud aprendeu isso com Dora e a gente pode aprender com Freud sobre como não fazer. Aqui é um belo exemplo de como não fazer isso, né? E aí eu lembrei, né, de um ditado, né? Aprende com os erros dos outros que é mais fácil. Às vezes vó fala isso, né? Bem antigo, assim. Ah, você pode aprender pela dor ou pelo amor, né? Então, aprende pelo outro, porque pelo menos aprendendo com o outro a gente não sente na pele. Aquilo que ela está dizendo é sobre isso, né? Olhar para os casos, olhar para a teoria e tentar entender como é que a gente consegue fazer diferente da primeira vez. Difícil, né? É sempre difícil, porque também errar faz parte de um processo. Mas aqui o estudo da teoria talvez possa fazer a gente chegar próximo a isso, né? De tentar não errar, olhando o erro de quem veio antes, né? E erro de pessoas que, ok, tá tudo bem errar, mas que a gente possa aprender com elas, né? E aí a gente começa com o terceiro encontro. Vocês estão com a impressão de que esse caso está demorando demais, assim? Não tá? Os outros parece que foi tão rapidinho. Eu não sei se porque a gente, sei lá, se aprofundou nesse, pegou isso, né, pra gente falar de cada ponto. Mas eu tô com a impressão de, tipo, gente, meu Deus do céu, mas não chega o quarto encontro do Jair logo, páginas e páginas, passa meio livro e a gente ainda tá no Jair, né? Acho que tem isso também, né, Tati? A gente está discutindo mais, falando mais dos pontos, assim, se aprofundando mais. Acho que também pode ter isso. Fale, Dani. Boa tarde, gente. Eu acho que dessa vez a gente falou muito sobre a questão da transferência, né? A gente iniciou ali falando da transferência, e eu acho que a gente consegue ver de forma mais palpável os outros tipos de técnica, né? E outras questões que a gente vê que ainda surge um tipo de dúvida na gente, ou que a gente tem que se aprofundar mais. Eu acho que esse caso está ajudando bastante coisas, assim.
Sim, a Tati falou, né? Tem mais coisas nas entrelinhas. Mas eu acho que não é só porque a gente está falando mais, acho que também isso, né? A gente está ficando mais migas, né? Mais próximas aqui, vocês estão com mais liberdade, assim, para falar, e acho que isso é legal, porque é o que a gente propõe aqui no grupo, eu fico muito feliz por causa disso, mas é porque eu acho que os outros, ela ainda estava tentando explicar o que se faz uma análise. Eu acho que tem uma questão também dos casos que ela apresentava. Porque nos outros ela estava trabalhando mais transferência, contra transferência, então meio que não tinha tanto, né? Não tinha tanta coisa, assim, pelo menos a mim, não me vinha tanta coisa para a gente cafungar. Eu acho que nesse ela consegue trabalhar mais coisas que saem dessa lógica do responder. Para que serve uma análise? Por que o paciente... Antes ela estava falando muito dos traumas, dos fantasmas, né? Das coisas que se repetem. Acho que até isso é legal, né? Ver o quanto no desenvolvimento dos livros, ela também vai melhorando na reprodução, assim, dos ateliês, assim. E acho que isso é bom para a gente sempre aprender que quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente fica bom naquela coisa, né? Então, quanto mais a gente erra com o paciente, quanto mais, às vezes, eventualmente, os pacientes vão embora, mais a gente fica bom nisso, e vai chegar uma hora que o paciente não vai embora. Né? Então, acho que é para a gente pensar que a repetição aqui é boa. É boa no sentido de que a gente vai testando, até a gente conseguir entender aquilo que a gente faz, né? Mas é isso. Bora pro terceiro encontro, então. Acho que a gente não vai terminar hoje, não, porque o negócio é comprido. Eu até fui assim mais para cá, gente, onde é que termina o livro, né? Onde é que termina o caso, mas enfim. Terceiro encontro. Terminamos o encontro anterior refletindo sobre como o trabalho na transferência exige navegar entre dois perigos, o de nova rejeição e o da gratificação, que equivale a uma sedução. Nesse terceiro encontro, iremos retomar o material da caneca com as duas fotos. Vimos que ele pode ser usado para a dupla analítica e criando uma rede de representações sobre a relação pai e filho. Vamos aí, imagina essa relação. Como a percebe? Nosso colega conta que Jair convive com os dois, o personal e seu filho, e acha essa relação bonita, mas também reconhece que crianças podem ser irritantes. Aqui eu fiquei pensando, mas por que o Jair convive com o filho do personal? A gente não vive com o filho dos profissionais que a gente contrata, né? Assim, via de regra. Será que é porque é uma cidade pequena? Será que é porque... Ou aí, então, o personal permite essa convivência? Mas fato é que o Jair meio se sente parte dessa triangulação. Vocês percebem? Tipo, personal, filho e eu. Parece que é um triozinho, assim. Ele tenta se encaixar nesse trio, que não encaixa, obviamente, porque ele tá falando de uma relação pai e filho. Mas eu fiquei intrigada com isso, assim, por que tanto ele convive com esse filho desse personal, né? O personal se arrepende de não ter cuidado e brincado com o filho o suficiente. Agora é tarde porque vai embora. Jair acha interessante ouvir o lado do pai. Nesse momento, nosso colega se lembra de uma situação em que conseguiu encontrar uma maneira de navegar entre os dois rochedos. E aí ele fala, né, que Jair traz uma sessão. Eu gostava muito de pintar, devia ter uns 10 anos. Meu pai me levou de metrô ao centro da cidade para irmos a uma loja de material de pintura. Na saída do metrô, ele aponta para a esquina onde está a loja e diz, é ali. Vai embora, me deixando sozinho. Ai, gente, não é triste? Assim, às vezes a gente olha na análise, né? E aí eu fico pensando assim, tentando interpretar a criança no adulto. Imagina o sofrimento dessa criança que tudo que queria era passar uma tarde na loja de pintura com o pai. E o pai leva, assim, é quase como dar o gostinho, sabe? Sabe aquele desenho que a gente assistia? Eu assistia Tom e Jerry, que o Tom vinha com um pedação de bife, assim, eu não sei se era o Tom ou se era o Jerry, não sei. Mas ele vinha com um pedação de bife e aí quase pegava, e aí não pegava, né? É quase como eu te levo lá, e aí eu fico imaginando as fantasias que esse menino tinha no metrô, que são as mesmas fantasias que ele também fica tentando cultivar. Será que o personal quer? Será que vai ser? Será que é agora? Será que é hoje? Então, olha só, eu vou até o metrô, eu pego e eu levo, mas eu chego na porta e falo, é ali, vai. Nossa, isso pra mim é pior do que não levar, do que não ir no metrô, sabe? Do que não ir na loja de pintura. Pra mim é desse lugar, assim, chega a ser crueldade mesmo, assim. Óbvio, talvez o pai nem estava entendendo o que ele estava fazendo com o menino, assim como a gente muitas vezes traumatiza os filhos e a gente não faz a menor ideia do porquê e do como traumatizou. Mas
fico pensando nisso, assim, às vezes os pacientes me contam alguma coisa e eu falo, gente, como é que é capaz de não poder olhar para essa criança que só precisava disso? Era tão simples, era tão nítido, né? A Dani falou alimentar expectativas que ele já tinha. Sim, ele já tinha, porque ele falava, né? Eu gostava muito de pintar. Então, ele queria muito ir na loja. Então, ele já tinha essas expectativas todas. E aí, né, grifei, vai embora e me deixando sozinho. Então, ele precisa se divertir, depois entrar na loja, fazer o que na loja, ele precisa fazer isso sozinho, né? Jair está tentando, mais uma vez, mostrar como era rejeitado pelo pai. Só a título de exercício de escuta analítica, o material admitiria outras leituras. Talvez, né, o que ela está dizendo aqui, o pai levou o filho, mas por algum outro motivo, tipo, não podia ficar. Naquele sentido assim, tá, eu te levo, mas eu preciso ir ali pagar uma conta, você fica aí, daqui a pouco eu volto, tô atrasado, não tenho tempo, né, eu faço a sua vontade, já nem era para levar, já, no meio da semana você está me pedindo loja de tinta, eu já estou fazendo muito trabalho de levar, mas ficar eu não fico, né, talvez o pai possa ter pensado nisso. Ou o pai vê o filho com a autonomia necessária para comprar o que precisa e voltar para casa como gente grande, mas já só consegue enxergar o que o pai não me ama. Então, talvez, na cabeça do pai, vamos pensar, né? Na cabeça do pai pode ser que ele fale assim, já que ele gosta tanto, eu vou deixar ele sozinho, porque ele vai se sentir orgulhoso de ser um homenzinho, de ficar ali sozinho na pintura. E eu vou deixar ele voltar sozinho para mostrar para ele que eu confio nele. Pode ser que o pai estava na maior das boas intenções. Mas o Jair interpreta como meu pai não me ama, meu pai me deixa sozinho, e eu tinha esperança, mas aquilo não aconteceu. Diante disso, o analista, que descobriu que Jair ainda pinta, se interessa pelos quadros e resolve entrar na loja junto com ele. E aqui, né, gente, entrar na loja é, o que ela está querendo dizer? Entrar no simbólico. Se interessar pelo mundo da fantasia do paciente, pelos gostos, pelos prazeres que o paciente traz. Então, entrar na loja significa: eu posso fantasiar com você? Eu posso me interessar pela sua fantasia? E aqui eu abri um parêntese, porque muitas vezes, quando a gente está com dificuldade de manejar o vínculo, de se aproximar, de se estreitar com o paciente, uma das coisas que funciona muito é a gente se interessar por aquilo que o paciente gosta, por aquilo que o paciente traz. Então, não sei se já aconteceu com vocês de maneira orgânica e se vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Porque às vezes a gente até maneja bem, mas a gente não sabe por que está fazendo aquilo, né? Então, às vezes, a gente até acerta, mas acerta meio que no feeling, assim, acerta meio que sem saber que isso é um manejo adequado, né? Que isso significa simbolizar e aceitar a fantasia do paciente. Aqui é legal porque a gente começa a ver o porquê que algumas coisas dão certo na análise, sendo que a gente não sabia o porquê que dava certo, né? Mas o que ela está dizendo aqui é sobre isso. Eu me perdi o que eu estava pensando, mas vamos lá. Algumas vezes, vocês já devem ter acontecido assim, por exemplo, o paciente chega, está com muita dificuldade e não vai, a análise está travancada, não flui, não vai. De repente, o paciente fala de uma série que ele assiste. E aí você, por sorte, também já assistiu aquela série. Aí você fala, verdade, aí vocês começam a conversar sobre a série. Aí pronto, fisgou, a transferência começou a acontecer. Às vezes, por uma fantasia que o paciente traz, por um mundo, por uma loja que ele queria entrar, e lá atrás ele foi impedido, né? Isso pode acontecer. Esses dias, um paciente bem complicado que eu tenho, não vou abrir muito, porque a gente está, né, no YouTube, eu não consigo trazer os casos de maneira mais aberta, mas um paciente me falou de um hobby que ele tinha e que ele precisava manter em segredo. Ninguém da família sabia. E que quando ele contava sobre esse hobby, as pessoas falavam, você fazendo isso? E todo mundo fazia uma cara meio que de ué, assim. E aí ele me contou esse hobby. E aí eu falei, nossa, falou isso, como é que você faz? Com que material? E ele falou assim, eu posso fazer isso? É quase como, eu posso então? Eu posso fantasiar? Eu posso realizar isso? E aí depois ele falou algo como, mas onde a gente estava mesmo? Isso não é interessante, né? Quase que me testando, sabe? E eu falei, não, vamos ficar aqui. Isso é interessante. O que você fez? Então, como é que você fez? Que hobby é esse? E aí comecei a conversar com ele. E aí depois, ele saiu da sessão, porque daí ele se empolgou, ele quase que me pediu confirmando se
ele podia mesmo ficar falando sobre aquilo. E aí, até me perguntou, mas isso não é interessante, né? E quando eu falei, não, é disso aí que eu quero saber, ele saiu da sessão radiante. Só porque alguém quis saber de um hobby que ele não podia falar, porque todo mundo falava, ai, você fazendo isso? E eu quis saber. Então, aqui eu acho que é sobre entrar na loja, né? E aqui ela também dá um exemplo de como manejar a transferência, dando esse amor, dando essa validação que o paciente precisa, sem gratificar ele pelo amor que ele quer. Então, eu valido aquilo que você sente, eu entendo aquilo que é uma necessidade do seu ego, mas eu não te dou aquilo que é do seu id, vamos pensar assim, né? Eu não te dou os impulsos, aquilo que você não consegue controlar, eu não vou devolver para você de maneira erótica aquilo que você está me propondo, mas eu vou validar as necessidades que você precisa e eu vou corresponder, né? Então, né, acho que é mais ou menos isso. Veja se você faz sentido para você. Vou deixar a Tati falar, depois a gente continua. Fale, Tati. Foi tão aliviante você dizer isso, porque eu faço muito isso, principalmente com relação a livros. E aí a gente vem, por mais que hoje em dia muitos dos profissionais mais atuais desmitifica tudo aquela coisa da psicanálise bem tradicional, né? Que você não pode fugir muito do setting. Quando você fala isso, nossa, amada, é um alívio, porque eu faço muito isso. E quem disse que isso não é setting? Quem disse que isso não está protegido pelo enquadre? E quem disse que o paciente falar sobre aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente prazer, não é fazer análise? Né? Então, assim, é diferente de, por exemplo, você do nada chegar para o paciente e falar: nossa, menina, tô assistindo uma série tão legal. É diferente, né? Acho que a questão, lembra daquilo que a gente fala sobre pode, não pode? É sempre alguém que viu um risco, ficou muito preocupado com aquilo que esse risco poderia causar e achou melhor fazer uma regra fundamental falando, tipo 10 mandamentos, né? Não faça isso. Não falarás de série com o seu paciente. Não aceitarás presente ao seu paciente. Não cumprimentarás o paciente quando você vê ele na rua. Quem diz, gente? Eu acho muito engraçado isso, assim, porque não significa que são 10 mandamentos, né? Que não pode. Depende do paciente, pode, depende do paciente, não pode, né? Que nem a gente falou, que acho que a Dani falou no encontro passado, mas será que é realmente muito ruim aceitar um presente do paciente? Naquele caso era, mas às vezes não é. Então, nem sempre é sobre isso, né? Diferente de você chegar falando da tua vida, etc e tal, aleatório para o paciente. Mas quando o paciente fala, aqui eu sinto prazer, aqui me revela um pouquinho, através desse personagem desse livro, eu te conto um pouquinho sobre minha fantasia, sobre o inconsciente. E aí, quando o analista fala, eu tô sentindo, eu também já assisti isso, eu também sei o que esse personagem significa, eu também sei o que esse personagem representa. O paciente sente um alívio, né? Ufa, graças a Deus ele me entendeu, né? E aí talvez aconteça o começo de uma transferência, o começo do vínculo, e a partir daí a análise pode acontecer, né? Através dessa entrada, dessa entrar na loja. Sabe, Tati? Não, eu ia dizer que a sensação que eu tenho quando isso acontece, que a gente acaba. Eu percebo isso principalmente nos casos de resistência que você falou, né? Já aconteceu comigo, que eu já contei aqui, que é a história da garrafinha, que a paciente estava bem resistente e ela me chamava de senhora, ela era uma adolescente. Quando eu peguei a garrafinha, ela se identificou pela garrafinha ser igual a dela e ela foi se soltando aí. Mas eu acho que no mundo que a gente vive tanto de IAs, né? De o quanto, quando você se coloca numa posição em que você está num lugar de suposto saber, porque o paciente vem, não sei se acontece com vocês, mas tem paciente que chama de doutora, tem paciente que fica, coloca a gente num lugar que é muito exaltado e tudo mais. Quando você cria uma identificação com ele, falando, olha, eu sei disso aí que você está falando, eu já percebi isso, e eu acho que levando para o lugar das redes sociais hoje, que a gente tenta se colocar e se vender também dentro das redes sociais, é bem essa linha tênue que a gente tem que encontrar. O quanto a gente traz conteúdos nossos que vão, aquilo que você falou na semana passada, trazer pessoas que se identificam conosco e afastar as pessoas que talvez não se identificam, né? Então, acho que nesse contexto, assim, fez muito sentido para mim. Sim, sim.
O Wesley está perguntando, a transferência na adolescência é diferente da transferência quando já adulto? Pergunto, pois tenho a impressão que tanto a resistência quanto a transferência na adolescência parecem ser mais intensas. Eu também tenho essa mesma impressão. E eu acho que é exatamente pelo recorte social. Quando um adolescente chega na sessão, o primeiro comunicado que a gente faz para ele é: eu me formei, você não. Então, já aqui fala sobre uma diferença que já é gritante. Ele já chega falando: você é diferente de mim. É diferente porque você tem X anos, já é formado, mesmo que seja recém-formado. Você está aqui, eu estou aqui. Já fala claramente dessa posição de autoridade, que aí o adolescente, me parece, que tende a pensar: se eu não consigo conversar lá em casa com os meus pais, se eu não consigo conversar com adulto, se somente quem me entende é o outro grupo dos Enzo e das Valentina, né? Assim, dos outros adolescentes também, se essa tutora aí, psicóloga, nem sei se ela se ela é descolada, se ela é cringe, né? Tinha aquela coisa, né? Nem sei, mas isso não se fala mais, né? Já saiu da trend, mas enfim. Eu nem sei se ela entende aqui as minhas gírias. Uma coisa que os adolescentes amam é quando a gente entende alguma gíria, né? Tem um paciente que pega e fala assim para mim: você é louco. Marília, eu não tô falando louco. Aí ele tenta me explicar. Eu falo: eu entendo que você é louco, né? Quando ele faz isso, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a dizer para o adolescente assim: eu entendo o teu mundo. Eu entendo aquilo que você sente, pensa, fala. Eu já fui adolescente. Uma coisa que os adolescentes gostam muito é contar algumas histórias de quando você era adolescente. Eu já inventei várias. Não que aconteceu comigo, mas dizer assim, quando a gente é adolescente, né, a gente quer cortar o cabelo, raspar o cabelo. Eu também já tive cabelo rosa. Mentira, nunca tive cabelo rosa. Mas dependendo do adolescente, às vezes é importante, assim, ele entender que, assim, você já foi adolescente, você já teve aí, você também já foi rebelde. Às vezes eu nem fui uma adolescente rebelde. Às vezes eu segui todas as regras e nunca passei da regra. Mas se o adolescente busca essa identificação, talvez seja importante ele ver que em algum lugar a gente entende. E eu acho que quando o adolescente já vem com essa diferença, eu sinto isso sim, que os adolescentes vêm com essa resistência mais forte. E eles ficam desconfiados, então eles ficam muito assim nesse lugar de: você não me conhece, você não vai entender. Só que eu sinto que quando eles conseguem fazer essa transferência, aí é mais intenso. Quando o paciente adolescente consegue fazer vínculo, se a gente passa essa primeira barreira, essa primeira dificuldade de ele entende que o analista não entende a adolescência, se a gente consegue dizer: eu entendo sim, nossa, aí eu sinto que o adolescente se vincula muito. Aí ele faz muito uma transferência positiva. E aí eu acompanho adolescentes que estão comigo há 6 anos. 6, 7 anos, desde quando eu comecei a clínica, assim, quando eu comecei a atender. Porque foi uma transferência tão grande, foi um vínculo tão forte, que é quase como nenhuma outra pessoa no mundo vai me entender. Só você vem me entender, porque aí a gente passou por essa resistência, essa transferência inicial. Comigo, eu sinto que acontece isso sim. Não sei se com vocês também atendem bastante adolescente? Como é que é, assim? Não? Sim? 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 Então tá bom. Vamos seguir. Onde a gente estava? Lá na loja, né? O analista que descobriu que Jair pinta se interessa pelos quadros e resolve entrar na loja junto com ele. Conversam sobre as fotos e as telas que o paciente leva ao consultório. E também sobre uma reforma que está fazendo com base nas fotos que lhe envia. Vemos o pai, representado pelo analista, né? E o filho, representado pelo Jair, brincando juntos em sessão, simbolicamente, né? Estão compartilhando situações prazerosas, mas não tenho a impressão que o namoro passa do ponto. A cena transferencial faz referência ao material em que o personal se arrepende de não ter brincado mais com seu filho. Olha só aquilo que ele está falando, né? 3 coisas. Ele está falando sobre uma lembrança que o Jair teve lá atrás, que se refere ao pai e ao filho, sobre como isso faz referência transferencial com o fato de que o personal ficou arrependido de não ter brincado tanto com o filho, e sobre a transferência que está acontecendo ali entre eles. Olha só, como um discurso simples está falando de 3 coisas ao mesmo tempo.
ele está tentando elaborar de 3 formas. E o Jair faz isso intensamente, né? Ele faz através do personal, ele faz através da transferência erótica, e ele faz com mais dificuldade quando ele traz as lembranças dele com o pai. Então, são, tipo, 3 vias, assim, né? Vamos voltar lá ao exemplo da via. São 3 faixas. Eles estão indo em 3 faixas. E aí, é difícil mesmo, né? Então, o que eu entendo aqui? O que eu percebi aqui? O pai, ele abandona. Então, como vocês podem ver, o pai vai embora e deixa o Jair sozinho. O personal erra. Ele quase abandona, mas ele se arrepende. Olha só a diferença. Por que o Jair se apaixona pelo personal? Porque o personal é um pai que falha, se arrepende e sente algo pelo filho. Enquanto ele se sente tão abandonado pelo pai que ele nem tem certeza se o pai ama ele. Então, é isso, né? Então, assim, o pai abandona e pronto. O pai deixa na porta da loja e pronto. Não tem mais o que se fazer além disso. É só sofre aí, curte sua tristeza aí, porque eu falhei com você e te abandonei. Já o personal fala, nossa, né? O personal traz esse pensamento neurótico, assim, essa culpa de, putz, né? Não foi legal com o que eu fiz com meu filho. Então, aí que pega, me parece que aí que pega. Por isso que o Jair se apaixona por ele, porque pelo menos é como se ele falasse assim, se eu me apaixonar pelo personal, será que poderia, na minha fantasia, que meu pai se arrependesse? É quase como se ele fizesse isso, né? Tati, quase como, então você é meu pai melhorado. Você é uma nova versão do meu pai, uma versão 2.0, uma versão atualizada aí. Se eu me relacionar com você, se você permitir ser meu pai, e se você me permitir ser meu pai com essas características de um pai que se arrepende, eu te perdoo. Lembra do outro caso também, que tudo que ele queria era que os pais pedissem desculpa, né, do odeio meus pais? É mais ou menos por aí, né? Então, se o personal aceitasse, ele conseguiria fazer uma nova saída para essa história. Por isso que ele fica buscando pessoas incompatíveis, pessoas que sempre estão nessa relação, né? Então, me parece que é por aí, né? Fez sentido para vocês? Então, beleza. Aí ela fala, mais uma historinha. Vamos lá. Os pedreiros que estão trabalhando na minha obra estão me enrolando. Eu reclamei e eles responderam que vão terminar até dia tal. Eu acredito na promessa, fico esperando, mas eles só me enrolam e abusam da minha boa vontade. Um dia, não aguentei mais e explodi. Você, analista, não poderia me ajudar a elaborar um contrato firme que seja obedecido para que eu não chegue nesse ponto? Aí aqui, né, tem várias coisas. Primeiro, de novo as pessoas enrolam ele, né? Então enrolando. E aí olha o que ele fala, eu acredito na promessa, eu fico esperando. Ele está dizendo aqui, eu acredito que meu pai ia me levar lá na loja de pintura. Eu acredito que o meu pai poderia perdoar como personal e se arrepender e demonstrar amor, né? E aí depois ele acredita e as pessoas abusam. Então ele tenta contato e as pessoas chamam ele de bichona, né? E aqui ele fala, aí nada a ver, né? Ele fala, você não poderia me ajudar a elaborar um contrato firme? Mas que contrato firme que a gente faz com o pedreiro, né? E por que você está me pedindo para eu elaborar contrato? Quem elabora contrato é o advogado, não é analista. Por que você está me pedindo isso? Não parece meio que um negócio sem sair? Uma pergunta meio assim, aleatória? E às vezes, quando os pacientes trazem essas perguntas aleatórias, né, tipo, você acha que XXXX? A gente olha assim, tipo, não tenho lugar de fala para responder essa pergunta, não sei. Sei lá, né? Acho que eu deveria, sei lá, renovar meu título de eleitor? Às vezes no meio do nada, né? E talvez, acho que é importante a gente se perguntar isso. Por que ele me fez essa pergunta? Por que ele deu voz a essa minha autoridade? Mas o fato é isso, né? Ele deu uma autoridade para o analista falando, você sabe das regras, você sabe elaborar algum contrato, você sabe estabelecer algum limite. Olha aqui, um contrato firme. E ele está falando isso sobre o analista, né? Você fez um contrato firme comigo, então você consegue me ajudar a que eu faça um contrato firme com o meu pedreiro também? Você me ensina a estabelecer esses limites e não deixar com que as pessoas me abusem, como os pedreiros estão me abusando? Aqui ele fala várias coisas, né? Então, se a gente for parar e parando, ele fala várias coisas.
Você tem algo que eu não tenho? Sim, né? Então você é mais maduro, já que eu sou tão inocente, não consigo, e depois explodo, porque eu tenho um pensamento, uma reação mais infantil. É exatamente isso, né? Tá falando sobre você consegue ter uma posição acima de mim? E aí vamos ver o que a Marion fala, né? Até certo ponto, é o mesmo material do primeiro encontro sobre os funcionários. Ele é um menininho inocente que está sendo enrabado por homens grandes. Imediatamente, nosso colega diz que é exatamente essa palavra que ele usa. Já comentamos que sua posição subjetiva infantilizada convida ao bullying e enrabamento por parte dos homens grandes. No entanto, há um elemento novo. Ele pede que o analista o ajude a elaborar um contrato. Não fica claro se ele diz isso com humor ou seriamente. Se for com humor, ele está sendo engraçadinho e seduzindo o analista. Se for seriamente, é mais complicado e teríamos de que ver do que se trata. Contudo, como tudo indica que estamos em terreno neurótico, fico com a primeira hipótese. É claro que a pessoa indicada para elaborar um contrato é um advogado, de modo que ele está demandando alguma outra coisa do analista. Certamente ele o vê como um homem grande, que sabe das coisas da vida e que não se deixa enrabar. Curiosamente, às vezes pede que o analista lhe mande uma mensagem lembrando do horário da sessão. Sou confuso mesmo, né? Aqui é quase que ele está falando assim: eu sei que você não vai me dar aquilo que eu quero, mas eu continuo pedindo porque eu preciso me colocar nesse lugar infantil com você. Então, você sabe mais, eu sei menos. Você pode mais, eu posso menos. Você consegue fazer um contrato firme e eu não consigo nem lembrar do horário da sessão. Então, ele está tentando estabelecer essa mesma dinâmica, né? Um convite mesmo. Tipo, venha ter essa dinâmica comigo, né? O que chama a atenção é o tom pueril desses pedidos. Ele se infantiliza para convocar no analista o pai amoroso que se sinta responsável pela criança querida. Mas, ao fazer isso, ele corre o risco de convocar também um aspecto sádico do pai, que humilha, despreza e rebaixa as crianças, né? Como ele vê nos pedreiros que fazem bullying com ele. Frente ao pedido de Jair para ser lembrado do horário da sessão, uma colega do ateliê pergunta se caberia gratificar o paciente. Excelente tema para a nossa discussão. Primeiro, vamos ver se estamos usando o termo gratificar no contexto correto, pois há situações em que seria um equívoco entender aquela transferência como demanda de gratificação. Gratificar sempre supõe atender a uma demanda de amor, proporcionar um prazer ou evitar uma frustração. Implica também tentar arrastar o analista para uma transgressão do enquadre, entendido por ambos como símbolo da interdição do incesto, sinal de que estamos em terreno predominantemente neurótico. Então, aquilo que ele está falando é assim: gratificar é dar o que o paciente quer. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode dar aquilo que o paciente quer. Aí ela fala: é completamente diferente de atender a uma necessidade do eu. Aquilo, se o analista sai temporariamente do enquadre e atende a demanda, é para não retraumatizar o paciente, para quem seu valor simbólico ainda não faz sentido. Estamos, então, em terreno não neurótico. Nesse caso, não se trata de gratificar uma demanda de amor, e sim de uma estratégia do analista para reconhecer que aspecto do sofrimento narcísico identitário está sendo agido na transferência. O que ele está falando aqui? Gratificar é dar o que o paciente quer. Reconhecer uma necessidade do eu é dar aquilo que o paciente precisa. Veja que, nesse caso, no caso que o analista pede para ele ficar lembrando ele da sessão, se ele faz, é uma gratificação, e aí não deve fazer. Mas, no caso anterior, o Jair nem pediu para ele ser interessado pela pintura. Foi o analista que identificou que ele precisava. Vocês conseguem reconhecer isso, né? Então, assim, a gente precisa favorecer o não neurótico no paciente, porque a gente vamos tentar pensar, né? A gente está num sintoma neurótico, a gente quer tentar trazer esse paciente para um sintoma não neurótico para que ele tenha sintomas, mas sintomas não neuróticos, sintomas que não causem sofrimento, né? Então, a gente favorece o não neurótico e não reproduz aquilo que vai gerar o sintoma neurótico, né? Que é exatamente isso. Dar aquilo que o paciente quer é diferente de dar aquilo que ele precisa. Então,
a gente precisa identificar isso, né? No caso da Tati, que ela falou assim, nossa, você não tem noção de como eu me sinto aliviada de poder fazer isso, é exatamente isso. Se a nossa intenção, se o nosso manejo não é sobre atender uma demanda de amor que o paciente está pedindo, e sim sobre atender uma necessidade do eu, né, desse lugar de identidade, de uma ferida narcísica que se perdeu e que ele precisa valorizar, aí tudo bem. Só não pode embananar essas coisas de uma outra maneira, né? Faz sentido para vocês? Essa diferença de o que é gratificar e o que é atender uma necessidade, uma demanda do eu, né? Quase como toda criança, se a gente for pensar, né? A criança no adulto tem suas necessidades que não foram atendidas. E esses pacientes trazem isso para análise para perguntar, através da transferência, se o analista consegue atender de alguma parte aquilo que não foi atendido. Então, a gente conseguir dizer para o paciente, o seu quadro é interessante, a sua pintura é interessante, aquilo que você pensa, sente e age não é uma bobagem para mim, eu vou reconhecer tua fala, eu vou te escutar, o seu sentimento é real, o seu sofrimento é legítimo, tudo isso é atender uma necessidade do eu, tudo isso pode. Agora, o que não pode é gratificar e devolver uma demanda de amor, uma demanda que proporciona prazer ao paciente só para o paciente ficar feliz. Só para o paciente, ai, coitadinho, foi tão abandonado, vou dar isso que ele quer. Não, aí não pode. Né? Então, acho que é exatamente essa diferença. Eu achei interessante a gente tentar fazer essa diferença, porque talvez fique mais claro para a gente dizer o que pode e o que não pode. Faz sentido? Faz? Então tá certo, gente. Acho que a gente para por aqui, porque acho que a gente não vai conseguir chegar até o final da outra página. E acho que talvez é interessante a gente começar já no próximo parágrafo, no próximo encontro. Vocês têm alguma coisa para dizer? Hoje vocês estão quietinhos, gente. Fala comigo. É que a discussão foi tão melhor do que a de semana passada que ainda estamos processando todas as gratificações. Ai, Tati, assim você vai me gratificar da demanda de amor que eu preciso, entendeu? Você vai fazer o acolchoado da minha ferida narcísica. Mas então tá bom. Mas espero que assim, vocês tenham conseguido aproveitar. Para mim está sendo esse caso bem interessante. Eu acho que a gente está se debruçando e mastigando ele com mais gostoso, de uma forma mais gostosa, né? Tá sendo mais prazeroso, porque a gente está falando sobre as camadas e camadas que tem sobre isso. Então tá bom. Boa semana para vocês, bom final de semana. Se cuidem, se divirtem, descansem. E a gente se vê sexta-feira que vem. Beijinho. Tchau, tchau.